Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Como hoje foi um dia que nós já esperávamos a presença destas, ou pelo menos de uma das crianças, para ser apresentada e para que pudéssemos orar por sua vida, nós buscamos o Senhor essa palavra, e neste capítulo 6 de Deuteronômio, caminhando dentro daquela visão que temos compartilhado desde o início do ano, assim diz o Senhor: obedeçam e sereis abençoados. Deuteronômio 6. Nós vamos ler o capítulo todo, e eu quero num primeiro momento ler os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos e os estatutos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que não temas ao Senhor teu Deus, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardar, para que te bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus aos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque palavras ditas ao teu povo há tanto tempo atrás, hoje, servem para nos chamar a atenção, servem para nos dar diretrizes para uma vida abençoada. E a maior diretriz que encontramos na tua palavra é a diretriz da obediência ao que o Senhor tem dito. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Que não haja, ó Pai, nenhuma interferência que venha prejudicar a tua voz ao nosso coração. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, quando nós nos colocamos diante deste texto, nós temos um momento na vida do povo de Israel, onde está sendo feito uma verdadeira repaginada, não acrescentando ou corrigindo, mas uma repaginada nas orientações que vinham sendo dadas até então para o povo que caminhava da escravidão do Egito até o momento de gozar a paz na terra prometida. Neste momento histórico que o povo de Israel vive, na sua travessia pelo deserto, chegando até o seu momento de gozo, de alegria, de paz, esse povo foi recebendo ao longo desta sua jornada muitas orientações. E agora, quando chega esse momento
é feito um checklist. E aqui a gente tem esse checklist da obediência. Porque quando o Senhor diz, os meus estatutos são para o bem, quando o Senhor diz, guardem os meus estatutos para que você se vá bem, quando o Senhor diz, a minha palavra precisa estar no seu coração para que haja paz, nós temos a equação tão simples. Se queremos uma vida abençoada, ouçamos o que o Senhor diz e obedeçamos. Essa equação, a simplicidade do nosso relacionamento com Deus está em ouvirmos o que o Senhor diz e obedecer ao que Ele diz. E neste texto nós temos algumas orientações e algumas diretrizes dadas que se resumem a esta verdade: obedeçam e sereis abençoados. E o texto começa dando este direcionamento. Moisés diz: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor para vos ensinar e para os cumprir na terra que passais a possuir. Aqui nós temos o resumo da história. O Senhor nos dá, e deu àquele povo, e nos dá também, mandamentos, estatutos, juízos. Para quê? Para nos ensinar algumas coisas, para que a gente possa cumprir no lugar que Deus nos põe. E o verso 2 diz, para que? Aí a gente tem uma motivação direcionada do aprendizado desses mandamentos, estatutos e juízos que nós aprendemos para cumprir. Para que isso? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje te ordeno. E aí a gente já tem a inclusão da família, porque quando Moisés diz, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados, a gente vê a bênção e a necessidade de guardarmos, de aprendermos, de cumprirmos, mas também a necessidade de transmitirmos aos nossos filhos e filhos dos filhos, para que a vida seja prolongada. Obediência. A palavra do Senhor, o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Mandamentos existem para orientar o nosso viver na presença do Senhor, debaixo da obediência. Assim diz o Senhor: obedeçam e sereis abençoados. E aí nós temos um chamamento bem objetivo, versos 3 e 4. Ouve, pois, ó Israel, e atenta. Ouve, Israel, e atenta. Preste atenção em os guardardes, para que bem te suceda. O que o Senhor está dizendo? Ouve, Israel, se você guardar esses mandamentos, você será bem sucedido, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, como disse o Senhor aos teus pais, na terra que mana leite e mel. Verso 4: ouve, Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
Amados, quando nós somos convidados a esse ouvir, a educação, ela era prioritariamente transmitida por uma tradição oral. Me lembro numa passagem, pelos meus estudos em pedagogia, num determinado momento fomos estudar a pedagogia no campo da história da pedagogia, então nos primórdios da história. Então o professor, ele falando que muitas culturas tinham várias formas de transmitir o seu saber às outras culturas, e os escravos hebreus também tinham a sua tradição oral. Aí uma jovem, sem o mínimo de conhecimento, falou: não deve ter aprendido nada, né? Porque um bando de escravo vai ensinar o quê? Aí o professor, sabendo que eu ia dar a resposta, ele deu uma risadinha e falou: vai, Jair, afinal mexeu com o teu povo. Eu falei: então, querida, você é ignorante. Aí eu pequei o pecado que o Shed disse hoje, né? Que a vossa moderação seja conhecida, a vossa amabilidade. Eu falei: olha, você foi muito ignorante nessa, mas no bom sentido, né? Você ignora alguns conhecimentos, mas eu já tinha dito, né? Porque a tradição oral do povo hebreu, dos escravos, ela aconteceu em 400 anos de escravidão dentro de uma cultura diferente, e nenhum conceito se perdeu, porque os pais levavam a sério a transmissão do ensino a outra geração. Então, queridos, nós temos que atentar para essa responsabilidade. Compartilhei um vídeo que alguém postou, Mário Cortella, é um educador, e ele faz um comentário que é interessante. Às vezes as pessoas chegam na escola pública, ou chegam na escola, e entregam o filho e diz: olha, está aqui o meu filho, para vocês me ajudarem na educação dele. Não, na verdade é o contrário, né? O filho é educado em casa, e na escola ele recebe o seu ensino formal. Aí é uma outra situação. Por isso a gente vê algumas situações de sala de aula, de crianças, não estou falando de adolescentes, nem de jovens e adultos, crianças que chutam o professor, que puxa o cabelo da diretora, que cospe na hora do lanche na coordenadora. E aí você fala: nossa, onde é essa escola pública que eu não quero nem passar perto? Não é escola pública, é escola particular. Então a gente percebe que o viés da educação, ele falta no lar. Assim diz o Senhor: obedeçam e sereis abençoados. Se nós queremos uma família que seja bênção, nós precisamos transmitir esses conceitos aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. É o que nos diz a sequência do texto. Verso 6, lemos assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Amados, olha que orientação interessante. E quem tiver oportunidade de, andando pelo Brás, ver famílias judaicas, vocês observarão tererês nos cabelos, com uma bolinha na ponta, onde há porções.
da Torá. Verão pulseirinhas presas no braço com inscrições que remetem a ensinos bíblicos. Vocês verão nas casas tradicionais tiras penduradas pelos umbrais das portas, pelos batentes da porta, com porções da Torá, em obediência ao que esse texto diz. O que anda escrito na pulseirinha que os nossos filhos usam hoje em dia? O que anda escrito nas pulseirinhas que a nossa juventude hoje anda escrito? O que há escrito nos umbrais das nossas portas? No muro da minha casa está escrito: Deus é fiel. Eu grafitei. O que tem escrito nos umbrais da nossa casa? O que nós temos colocado na mão dos nossos filhos, que tem trazido ensinamentos? Olha o que o texto diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Onde? Olha aí, lê o texto. Lê direito, olha o texto. O que está escrito aí? E essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração. Eu falando para você. Receba. Essas palavras deverão estar no seu coração. Se não estiver primeiro no seu coração, ela não será ensinável. Porque se você não tem, o que você vai ensinar? Se a gente não sabe, não podemos dar palpite. Até hoje a minha bochecha fica rosada, com vergonha, quando eu lembro. Uma vez o camarada subiu o carro de um missionário, eu estava com ele, e aí subiu o carro e falou: tá vazando. Tá vazando. E aí o missionário falou: você concordou com o mecânico? Onde é o vazamento? Aí eu olhei e falei: não sei, ele falou. Nunca mais falei de vazamento, nunca mais. Pode subir o carro, desmontar o motor, está vazando aonde? E preferencialmente eu pergunto para alguém que entenda mais do que eu antes, para eu não ser enganado. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Eu não posso. Passei vergonha também quando fui aos Estados Unidos, no guichê lá da imigração. A mulher perguntou para mim: quanto tempo você vai ficar aqui? Em inglês. E eu, com meu inglês trincando, eu disse: I understand you. A mulher fez isso. Ela riu e repetiu tudo que ela falou. Aí eu pensei: I don't understand you. Aí ela fez um exercício em francês, em coreano, até que chegamos no espanhol e eu pude responder que ia ficar lá, tal, e aí deu tudo certo. Mas veja, se a gente não sabe, como é que a gente vai ensinar? Esse texto está dizendo: ei, a palavra do Senhor tem que estar no teu coração, para que você ensine alguém. O texto sinaliza objetivamente família. Mas você já pensou você sentar do lado de alguém e tentar falar de fé e não ter argumentos no seu coração para você compartilhar da palavra? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e então você vai ensinar como? Falando assentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, traduzindo no dia a dia. O missionário da USP, num ministério de estudantes, ele chamou também pela internet,
os alunos evangélicos ou não, que têm acesso ao que ele publica. Ele falou: hoje eu também vou lá para Paulista e vou levar cartaz escrito: fora você que fura fila, fora você que entra na faixa de ônibus, fora você que sonega imposto de renda, fora você que compra a coisa mais barata porque vem do Paraguai e você não tem que pagar imposto. E aí ele foi elencando uma série de pecadinhos que a gente às vezes comete. E a palavra do pastor Shed hoje pela manhã foi uma palavra bastante alertadora, porque ele disse que muitas vezes a gente convive com pecadinhos dentro da nossa vida porque falta proximidade com Deus. E aqui o texto está dizendo: a palavra tem que estar no teu coração para você ensinar. Como? Andando, caminhando, assentado, deitando-se, levantando-se, no dia a dia. É no dia a dia que nós vamos mostrar ao outro o que é que tem dentro do nosso coração. E o texto segue falando para prender na mão, prender na testa, escrever nos umbrais das casas, das portas. O que é que você tem colocado na mão dos seus filhos que pode trazer ensinamentos? Hoje em dia, internet. Hoje em dia nós temos uma acessibilidade não controlável, até alguns parâmetros, do acesso à informação. Hoje em dia um celular, hoje em dia um smartphone te coloca diante do mundo. O Vitor, que mora com a gente, o Vitinho da Yasmin, ele chega para mim quando eu chego em casa ou para algum adulto: ei, você tem cartão de crédito? Tem. Tem uns $56. Para quê? Não, porque eu queria baixar um jogo lá no computador para eu brincar e preciso de um cartão para poder baixar o jogo. Já pensaram se esse moleque pega um cartão e descobre uma senha? No meu iPad tem, né? Quando a gente registra, a gente põe um cartão de crédito e tal para você comprar coisa. É que graças a Deus ele é obediente. E antes mesmo de saber ler, ele já argumentava: não, vou baixar esse joguinho aqui, Vitor, mas isso vai baixar nada. E se baixar alguma coisa que custa, não é de graça, você não sabe ler. Como é que você sabe que é de graça? Não tem número. Não tem número, está escrito alguma coisa, e eu acho que está escrito grátis. Indução para o bem e para o mal. O que é que nós estamos colocando na mão dos nossos filhos? A Bíblia da garotada, a Bíblia ilustrada, a Bíblia em quadrinhos, a Bíblia em mangá. O que é que a gente está pondo na mão dos nossos filhos? Andréa Moraes e o esposo dela estão desenvolvendo um game para a internet com conteúdo de Deus. Tipo, Davi, tipo RPG assim, mas é um negócio de Deus mesmo, é o projeto de evangelismo dela, procurando oferecer coisas a mais para a gente colocar na mão dos nossos filhos. O que que a gente está pondo? Quando a gente fala de janela, não é à toa que o sistema operacional se chama Windows. O que que a gente tem colocado na janela do nosso lar para os nossos filhos verem? Na janela da televisão para os nossos filhos assistirem? Como existe ataques contra a família nos veículos televisivos? Hoje você não vê nenhum programa mais que não tenha a presença de conceitos que vão deturpando o sentido de família e fazendo tudo aquilo ficar bonitinho, legalzinho, engraçadinho, e a gente vai deixando esses conceitos entrarem no nosso lar. Assim diz o Senhor: obedeçam e sereis abençoados. A palavra tem que estar no seu coração para você ensinar,
no seu dia a dia, para você colocar na mão dos seus filhos a palavra, para que eles possam guardar isso no coração, que é o que diz o verso 12. Vamos pular para o verso 12. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Cuidado, para você não se esquecer de onde Deus tirou você, diz o Senhor. Verso 13: ao Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos em que houver ao redor de vós. Volto para o verso 12: não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amados, a gente observa que a preocupação deste texto está em nos levar a um momento de lembrar de tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida, para que a gente não siga outras vozes, para que a gente não siga outros caminhos. Esses princípios que a palavra nos traz, eles precisam estar guardados no nosso coração, para podermos com autoridade reproduzir a quem precisa. No texto a gente observa algumas diretrizes que levam sempre a uma verdade: guarda a palavra, obedeça a palavra, e Deus te abençoará. Guarda a palavra, cumpra a palavra, obedeça por onde você anda, cumpra tudo isso que você tem ouvido e recebido lá no teu lugar de bênção. Mas nós temos que pensar na figura do Deus que nós servimos. Leiamos o verso 15: porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis vosso Deus, como fizeste em Massá. Diligentemente guardareis os seus mandamentos, como também os seus testemunhos e seus estatutos que tem te mandado. Essa tradução do verso 15, um Deus zeloso, em algumas traduções às vezes aparece também o conceito de um Deus ciumento. Então a gente tem que tomar cuidado, e o alerta que a palavra nos traz aqui é esse: você tem um Deus que zela por você, você tem um Deus que ama você e que zela por você. Então esse zelo de Deus, ele pode também se reverter na questão da disciplina, que é algo que nós não gostamos, mas é uma parte extremamente importante no processo de aprendizagem, de educação, de formação de caráter, na formação espiritual. Nós precisamos aprender o que pode e o que não pode. E aí, contrariando as leis da neurolinguística, os mandamentos aparecem em Êxodo 20, em outras partes, vários nãos: não matarás, não terás outros deuses diante de mim, não furtarás, não dirás falso testemunho. Essa é a parte da disciplina que nós precisamos ter na nossa vida, e a certeza de que ouvir o Senhor, obedecê-lo, nos levará para a bênção, também precisa ser notado como o contrário. Temos um Deus zeloso no meio de ti. Então, para que, tem que pensar na estrutura do texto, para que a ira do Senhor não se acenda e te destrua, verso 17, diligentemente guarda os mandamentos,
e também os estatutos e testemunhos que o Senhor lhe dá. A relação é simples. Se você obedecer a Deus, se você atentar para a sua palavra, a bênção repousa sobre você. E no verso 18 continua as sugestões do para que a ira não se acenda contra nós. Verso 18: farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a boa terra, a qual jurou dar a seus pais o Senhor, para que lance fora a todos os teus inimigos, lembrando que isso são as consequências do Deus zeloso. Para que a ira dele não se acenda, precisamos diligentemente guardar os mandamentos, estatutos e testemunhos. Verso 18, fazer o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Verso 19, para que Deus lance fora os teus inimigos. Amados, é tão simples levarmos uma vida de vitória. Basta obedecer. Basta deixar Deus falar ao seu coração para onde, quando, como, de que maneira. Quando nós vivenciarmos essas experiências, nós teremos autoridade para viver essas verdades e ensiná-las. Olha o que diz o verso 20: quando teu filho te perguntar no futuro o que significam os estatutos, testemunhos e juízos que o Senhor vosso Deus vos ordenou, o que significam? Aqui a pergunta é séria, porque às vezes vivencia-se algumas experiências sem o devido conhecimento do que se vivencia, do que se pratica, do que se faz. E a pergunta aqui é séria: quando os teus filhos te perguntarem no futuro o que significam esses testemunhos, estatutos e juízos, verso 21 dá a resposta: dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Éramos escravos e o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Verso 21: então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó. Verso 22: e o Senhor aos nossos olhos fez sinais e grandes e terríveis maravilhas contra Faraó e toda a sua casa. Mão forte nos tirou. Verso 23: dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Por isso éramos servos do Egito e ele nos tirou. Verso 24: e o Senhor ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como até o dia de hoje. Assim diz o Senhor: se você obedecer, o Senhor vai te guardar no perpétuo bem. Verso 25: e será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos, que perante o nosso Deus como nos tem ordenado. Queridos, nós precisamos compreender que o mundo nos cerca com várias outras propostas de mandamentos.
E talvez a maior complicação seja o relativismo que às vezes a gente começa, mas não é bem assim, assim era no passado, mas agora tal é diferente, e a gente começa com essa ideia que tudo é relativo, não é bem assim, e aí a gente começa a enfraquecer os nossos conceitos, e dali a pouco abaixa a guarda, e aí a gente começa a dar vazão, espaço para que o inimigo tome conta das nossas vidas. Hoje, o Senhor nos chama para recordar alguns princípios. Hoje o Senhor nos chama para tomar cuidado com as luzes que brilham no nosso caminho, oferecidas pelo mundo, e que tendem a ofuscar a luz que aparece no Salmo 119, no verso 105. Vamos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mundo tem colocado luzes tão fortes, tão atrativas, que podem ofuscar a nossa visão e impedir que a gente veja essa luz. As pressões que a gente vive no dia a dia, na sociedade, na cultura em que nós vivemos e somos vistos como aqueles que andam na contramão. Essas pressões muitas vezes podem nos fazer desistir da luta de buscar uma vida que agrade a Deus. Salmo 119, versos 9 e 10. Como guardar puro o caminho, observando conforme a tua palavra. Hoje o Senhor nos convida a refletirmos acerca do que nós temos aprendido e guardado no coração. Salmo 119, verso 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor nos faz relembrar que Ele está no controle e com mão forte Ele venceu o Faraó e tirou o seu povo e levou o seu povo para a terra que Ele prometera a seus pais. Ou seja, o Senhor tirou os seus servos da escravidão e do sofrimento e os colocou no lugar de bênção, no lugar de paz. E isso Deus fez com mão forte, mostrando que Ele está no controle e aquilo que Ele diz precisa ser guardado e obedecido para o nosso perpétuo bem. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, quero convidar você a refletir um pouquinho. Feche os seus olhos e peça que o Senhor te ajude a lembrar de algumas coisas nesse momento. Hoje o Senhor te chama para um lugar de bênção. E esse lugar de bênção se chama vida de obediência. Na família em primeiro lugar. Por isso, tantos direcionamentos para ensinar os filhos as verdades da palavra. Hoje o Senhor te chama para relembrar conceitos que apontam para Ele, como Deus que te ama, como Deus que quer o teu bem. E no momento em que você entende e vivencia isso, você começa a ser um elemento de transformação na sua família, na sociedade onde você está, chegando a levar a transformação de vida
que tantos precisam. O Senhor conhece as tuas dificuldades. Por isso, em todo o tempo, Ele sempre direciona: ouça a minha palavra, guarde a minha palavra, guarde os meus estatutos, porque fazendo assim, sua vida será abençoada. O Senhor conhece, meu querido, o seu Egito e o seu Faraó. O Senhor sabe o que aprisiona você e o que exerce domínio sobre você. O Senhor conhece as tuas dificuldades. Por isso Ele diz: ouçam, guardem, cumpram, para que assim Ele possa entrar em nosso favor. Com mão forte nos tirou do Egito, e essa mesma mão forte hoje está estendida a você, para te dar liberdade daquilo tudo que tem sufocado o seu coração, o seu espírito, o seu jeito de ver a fé, o seu jeito de ver a Deus. O Senhor conhece o teu Egito, o Senhor conhece o teu Faraó, o Senhor conhece a tua opressão. E hoje, de uma maneira tão simples, Ele diz: ouça, guarde e obedeça, para que você vá bem. O Senhor quer te dar liberdade e te levar ao descanso. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor quer nos dar liberdade e livramento, e com mão forte Ele venceu a morte na cruz de Cristo. E quando nós olhamos para aquela cruz, nós compreendemos o grande amor que Jesus teve e tem por cada um de nós, para que nós possamos estar dentro dessa terra de bênção, desse momento de paz, dessa terra que emana leite e mel. Nós só precisamos de uma coisa: declarar a nossa fé no Deus que nós servimos. Foi assim com o povo de Israel. Quando eles foram olhar a terra prometida, 10 dos 12 homens que foram desistiram, mas 2 disseram: o Senhor vai por nós. Meu irmão, não se preocupe se tudo tem dito para você desistir. Não se preocupe se todos que estão do seu lado vêm desistindo. O Senhor tem para a sua vida uma terra que mana leite e mel. O Senhor tem para a sua vida tempos de paz, tempos de descanso. E para que você experimente isso, você só precisa confiar nele. Josué e Caleb fizeram isso. E de todo o povo adulto que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Aquela geração que tentou o Senhor, aquela geração que ouviu e não guardou, aquela geração que
teve o ensinamento e não fez conta, eles pereceram no deserto. Mas aqueles que olharam para o Senhor e confiaram nele, e guardaram a sua palavra, e cumpriram a sua palavra, Deus derramou bênção sobre bênção. Eu não sei qual o seu Egito, eu não sei o que te aprisiona, o que entristece o seu coração, eu não sei ao certo o que está impedindo mais e mais a sua comunhão com Deus. Eu não sei ao certo quais são as forças que têm se levantado contra a sua vida, mas uma coisa a palavra diz: se você guardar a palavra dele no teu coração, você será um vencedor, porque Deus está com essa mão forte estendida para você, esperando tão somente você aceitar a ajuda dele para se levantar e sair do seu Egito com destino à terra prometida. Quero convidar a igreja a um momento de oração em favor daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como o caminho que leva a Deus, como a verdade que conduz a Deus, como o doador de vida na morte de cruz em nosso lugar. Ele está de mãos estendidas, esperando você esticar a sua mão para Ele te resgatar e tirar você do Egito, tirar você das garras do faraó e trazer para junto do Pai. Diz o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero dar uma oportunidade para você aceitar esse convite que o Senhor te faz nesta noite. Ele quer tirar você do momento ruim que você está, para levar para um momento de paz. Mas isso só acontece quando você entender que Jesus é quem vai conduzir você. E nós, como igreja, queremos ajudar e apoiar você nas suas decisões. E eu quero dar uma oportunidade neste momento a você que quer mais proximidade com esse Deus que é zeloso, que ama, você que quer chegar mais perto desse Deus que dá vida, que ama você, para você que quer sair desse Egito que te cerca e debaixo das garras do faraó, para uma proximidade maior com o Pai que te ama e quer você perto dele. Se tiver alguém aqui nesta noite que queira tomar essa decisão de chegar mais perto de Deus por Jesus, erga sua mão como dizendo: Pai, Deus abençoe, meu irmão. Erga sua mão dizendo: Pai, está aqui a minha mão esticada, me ajuda a subir para perto do Senhor. Eu queria que alguém da igreja fosse até aquele irmão de amarelo. Douglas, pega na mão dele. Alguém mais quer fazer esse ato tão simples de esticar a sua mão a esse Deus que quer acolher você, que quer receber você? Erga sua mão para que alguém da igreja possa ir até você. Deus te abençoe, minha irmã.
Camila, você que está pertinho dessa irmãzinha aí, pega na mão dela. É uma das irmãs do Dalmário. Glória a Deus por isso. Quem mais quer dar esse passo? Aqui, Deus abençoe. Mais uma irmãzinha aqui. André, você que está na frente dela, vai lá, pega na mão dela. Pessoas que erguem sua mão, aceitando. Ali na frente, ali atrás, mais uma irmãzinha. Alguém pega na mão dela. Paulinho, o Lucas já pegou. Deus abençoe. Quem mais quer dar esse passo de fé? Mais uma irmãzinha. Paulinho, segura aí. Glória a Deus. Irmãos que estão segurando na mão desses que estão pedindo a mão de Deus sobre a sua vida. Mais alguém? E nós vamos orar. Traga essa pessoa que você tem pela mão aqui na frente para a gente orar junto. Eu acho que aqui a gente tem duas irmãs, o Dalmário e a mãe, certo? Venham aqui, fiquem aqui na frente, de frente para a igreja, nesse degrau aqui mesmo. Só junta aqui. Aqui nós temos uma irmã do Dalmário, ela que esteve conosco aqui na primeira entrevista, quando levamos o Dalmário. Essa aqui veio visitar a gente hoje, e essa aqui é a mãezinha. A mãe que tanto ora, tanto pede pela restauração do filho. Hoje, ela também entrega sua vida a Jesus. Aqui nós temos uma jovem, eu não sei quem é você, como é seu nome? Graciele, Deus te abençoe, viu, querida? Que a sua mão esticada para o Senhor te leve mais e mais perto dele. Como você chama, meu querido? José. Que Deus te abençoe, viu, José? Foi o primeiro que levantou a mão e levantou bem alto. O Senhor te alcança, querido. E Ele vai estar com você. E a gente vai te ajudar. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro. Alcemir, Deus te abençoe. Porque a tua mão também foi esticada ao Senhor. Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe. Com certeza. Gente para ficar junto é o que a gente mais quer. Tenho um bom emprego, sou um pouco alcoólatra. Sofro muito por isso, minha família mais que eu. Mas hoje o Senhor vai te livrar disso. Um monte de pessoas assim, eu fico... Já bebi hoje, mas eu espero que nunca mais. Aí, um monte de pessoas, tudo... Eu vou conseguir. Amém. E cada um desses que você está vendo aqui vai orar pela sua vida, José. Infelizmente eu estou um pouco atrapalhado, mas vou melhorar, vou ficar bom. Com certeza. Vamos orar? Vamos orar. Erga sua mão aqui para frente. Pai de amor, muito obrigado, porque a tua mão alcança estas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque eles responderam a um convite teu, ó Pai, e que a mão deles, levantadas para o alto, seja a grande resposta dos seus corações. Pedimos que o teu Santo Espírito possa ajudá-los a compreender os passos que ainda devem dar. E nós, como igreja, ó Deus, queremos caminhar junto com eles para ajudá-los nestas novas etapas da sua caminhada. Ó Deus, abençoa o teu povo. Permita que possamos ver
transformações, como na vida desse homem que declara aqui na tua presença, diante da tua igreja, que quer mudar de vida. Abençoa o José, ó Pai, na sua luta contra o álcool. Ó Pai, te agradecemos pela vida do Dalmário, que está lá na casa do oleiro. E ó Deus, que o exemplo daquele homem transformado pelo teu Santo Espírito possa alcançar a vida da sua família. Nós oramos agradecidos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, por isso estamos alegres. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Pedimos que a tua graça repouse sobre nós. Pedimos que o amor de Jesus seja cada dia mais sentido e conhecido através da nossa instrumentalidade. Pedimos que o teu Santo Espírito console e conforte os nossos corações e nos convença de cada ato que precisa ser mudado. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitórias. Dê um abraço aí no seu irmão, enquanto eu dou um abraço nessa turma aqui na frente.